Olá, bebê! Olá, você! Olá, gente boa por aqui do História Sem Fronteiras. É um prazer estar com vocês mais uma vez para falarmos de um assunto sensacional, descomunal, fora do normal, primordial, colossal e que não tem igual, chamado História Geral. Para quem não tem o prazer, eu posso afirmar que da minha parte o prazer é muito grande, é gigantesco, é quilométrico, é assustador. Eu me chamo Valdejares e nossa dica de hoje, meus queridos, fala sobre renascimento cultural. Fica ligado, bebê, que é top 10 do Enem. Meus amores, o renascimento cultural deve ser entendido dentro de um contexto chamado transição feudo-capitalista, a passagem da Idade Média feudal para a Idade Moderna capitalista. Essa transição, que durou alguns séculos, 2 ou 3 séculos, entre os séculos 14 e 16 pelo menos, tem 4 aspectos importantes que devem ser enumerados. Primeiro, transformações políticas, com o surgimento do chamado absolutismo, a centralização de poder na mão do rei. Aspectos econômicos, mercantilismo, o capitalismo comercial começa a ganhar forma. Aspectos religiosos, as reformas protestantes e o surgimento de igrejas cristãs não católicas no Ocidente Europeu. E, finalmente, as mudanças culturais com o surgimento do renascimento cultural. O que é que nós chamamos de renascimento cultural? Um movimento artístico, filosófico, cultural, científico, pautado em valores burgueses. A ideia é criar uma mentalidade, uma visão de mundo compatível com a classe burguesa que possa romper com os valores e padrões medievais. Aliás, os renascentistas chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Cá entre nós, bebê, aqui em off, vamos conversar sobre isso. É meio complicado dizer que durante os 1000 anos da Idade Média não houve produção cultural. Claro que houve produção cultural, mas o problema é que para os renascentistas, aquela cultura medieval não valia nada, não tinha padrão, não tinha referência, não tinha qualquer tipo de importância. Por quê? Porque a produção cultural medieval estava nas mãos da igreja, monopolizando o saber e a transmissão do conhecimento. Meus amores, eu preciso que vocês lembrem o seguinte: a classe burguesa surge da desagregação feudal. Comerciantes e artesãos começam a ganhar espaço na sociedade com o renascimento comercial. A Igreja Católica e a própria nobreza se veem ameaçadas por essa nova forma de vida e passam a persegui-la. Os burgueses são taxados pela Igreja de pecadores, que praticam heresia. Pecadores impenitentes que vão preto pro inferno. Meus amigos, essa classe burguesa, quando consegue uma ascensão, uma emergência social de maior destaque, rompe com a produção cultural medieval, abandona todos os padrões medievais. Agora, óbvio, eu preciso que você deixe isso muito claro na sua mente. A Idade Média foi sim uma época de produção cultural, foi sim uma época de inovações no saber. Porém, para os renascentistas, esta época foi perdida. Daí o nome, Renascimento, nascer de novo. Ai, meus amigos, gente boa, gente querida, aqui está o nosso primeiro bizu, a nossa primeira dica quente para renascimento cultural. Lembre-se sempre, o renascimento cultural prioriza o que nós podemos chamar de abandono da Idade Média. Para os renascentistas, a Idade Média não valeu nada. Tudo que era certo, bonito e correto para a Idade Média vai ser feio, errado e ultrapassado para o Renascimento cultural. Note, por exemplo, a maior característica do Renascimento: o humanismo. O humanismo é um movimento que prioriza os valores humanos, materiais, físicos e carnais da criação, que eram desprezados na Idade Média, que valorizava o chamado espiritualismo. O espírito é mais importante que a carne, na mentalidade medieval, religiosa. Na mentalidade moderna, nós podemos dizer o contrário. A produção humana, o conhecimento humano, o saber humano tem espaço, aliás, tem prioridade. O humanismo é muito bem caracterizado numa frase do literato, do dramaturgo inglês William Shakespeare, quando diz que o homem é a mais bela das obras de arte. O ser humano é, sim, produtor de conhecimento, transmissor de saber. O humanismo vai ter uma, digamos, consequência do antropocentrismo. Homem no centro. O homem é o centro do conhecimento, é o centro do saber. A produção cultural, artística e científica volta-se para compreender o ser humano, para representá-lo à perfeição. E é nesse contexto, meus amores, que eu queria mostrar para vocês uma imagem muito importante. É o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci.
o gênio renascentista fiorentino, retrata nessa obra as proporções ideais de um corpo humano. A ideia é dar ao corpo humano a devida padronização, a devida representação. Notaram? O Renascimento prioriza o corpo humano como sendo um aspecto fundamental da criação. O homem vitruviano é uma das melhores características do que nós estamos aqui chamando de antropocentrismo. Muito bem, bebê. Agora eu queria que vocês se focassem numa frase de um filósofo grego do século V a.C., chamado Protágoras. Protágoras disse no século V a.C. que o homem é a medida de todas as coisas. Ei, cara, peraí. Como é que um filósofo grego que viveu quase 2000 anos antes do Renascimento é uma figura de destaque no seu pensamento filosófico? Simples. Por causa da terceira característica do Renascimento, o classicismo, a valorização da cultura clássica greco-romana. Ora, se o nome é Renascimento, é porque morreu, mas antes estava vivo. Se a cultura teria supostamente morrido na Idade Média, ela vai ganhar força e espaço quando? Na Antiguidade Clássica. Retomar os padrões de beleza, de produção, de referência da Antiguidade greco-romana. Os artistas do Renascimento têm essa preocupação. Eu queria mostrar para vocês agora uma segunda imagem que pode nos ajudar a entender esse classicismo de uma forma mais evidente. Aqui nós temos, meus queridos amigos, a Escola de Atenas, a Academia de Atenas, perdão, produção do artista italiano pintor Rafael Sanzio. Bem no centro da imagem você vê os dois grandes filósofos atenienses, Platão e Aristóteles. As cores, as perspectivas, o jogo de luzes, tudo isso, meus amores, é de uma inovação tremenda para a produção cultural daquele período. Mas eu quero que você note o tema da obra. O tema é a priorização, é a valorização, é a exaltação do que nós estamos aqui chamando de, atenção, bebê, preste atenção, classicismo, a retomada dos padrões clássicos greco-romanos. Ok, meus amores? Então vejam, já falamos do humanismo, já falamos do antropocentrismo, já falamos do classicismo. Mas não poderíamos falar do Renascimento se não mencionássemos o racionalismo. Na Idade Média, feudal, católica, com uma cultura tão dominada pela Igreja, é óbvio que o dogmatismo tinha muita força. O conhecimento baseado na verdade absoluta, incontestável, na verdade que nasce da fé. É claro que essa visão de mundo dogmática foi superada pelo racionalismo na transição feudo-capitalista, do renascimento cultural. O racionalismo tem o seu grande expoente nesse carinha aqui que eu queria apresentar para vocês. Ele chama-se Galileu Galilei, professor, matemático, físico, que nasceu na cidade de Pisa, mas fez fama na cidade de Florença. Galileu Galilei é, sem dúvida alguma, um grande nome do conhecimento artístico, científico e filosófico da transição feudo-capitalista. Em 1609, Galileu Galilei fez uma gambiarra, adaptou uma luneta para transformá-la em um telescópio e, a partir daí, percebeu o deslocamento dos astros do universo. Galileu Galilei chegou à terceira, à quarta, a mais uma, a quinta característica do Renascimento, o heliocentrismo. Na verdade, Galileu percebeu a veracidade das afirmações de um matemático e astrônomo anterior a ele, chamado Nicolau Copérnico. No final do século XV, Copérnico havia trabalhado com conceitos bastante peculiares com relação à Terra. Copérnico achava que a Terra não era o centro do universo, como assim defendiam os conhecedores medievais. A Terra seria o centro porque aqui foi onde Deus colocou a sua principal criatura. Notaram como carece de uma base racional? Copérnico propôs o heliocentrismo, que o Sol é o centro, e Galileu o comprovou através da observação com o telescópio e através dos cálculos matemáticos feitos a partir daí, de que os corpos celestes, inclusive a Terra, se deslocavam em torno do Sol. Portanto, meus amores, nós podemos fazer o seguinte: podemos lembrar da dica básica, elementar e fundamental para nós podermos entender o chamado renascimento cultural. Nós temos que entender que o Renascimento é fruto de uma produção baseada fundamentalmente no pensamento burguês antimedieval. Eu vou mostrar para vocês aqui uma planilhazinha onde nós comparamos os dois momentos de produção cultural, a Idade Média e a Idade Moderna Renascentista. Na Idade Média, nós temos o chamado espiritualismo,
Na idade renascentista, o humanismo. O teocentrismo, Deus do centro medieval, é superado pelo antropocentrismo, homem no centro, a perspectiva moderna renascentista. O medievalismo, os conceitos de glorificação da Idade Média são abandonados pelo classicismo renascentista, em que a cultura greco-romana é tida como padrão e a referência. O dogmatismo, conhecimento baseado na fé, indiscutível. Creste porque viste, faze muito bem, e contudo mais feliz é quem vê e não crê, é quem não precisa ver para crer. É o dogmatismo que vai ser superado pelo racionalismo, pelo conhecimento baseado na razão. O geocentrismo, a Terra no centro, é abandonado pelo heliocentrismo, o Sol é o centro. Meus amores, haverá outras características do Renascimento que podem ser mencionadas. Uma delas é o hedonismo, é a busca do prazer, é a satisfação do prazer sensorial, seja ele sexual, gastronômico, cultural, artístico, não importa. É a máxima menudo, não se reprima, não se reprima. Meus amores, hedonismo, naturalismo são características secundárias, mas não menos importantes do renascimento cultural. O Renascimento, pessoal, nasceu na Itália, por motivos óbvios. A Itália era o centro da economia da transição feudo-capitalista. As cidades italianas comercializavam especiarias. Nessas cidades vai surgir uma classe burguesa rica, influente, próspera, que deseja criar uma visão de mundo que seja identificada, que seja padronizada dentro das suas perspectivas. A burguesia italiana patrocina os artistas, vai atuar como mecenas. Cidades como Florença, Pisa, Veneza, Gênova, até Milão serão pontos de partida de grandes nomes do renascimento cultural, porque serão patrocinados por mecenas, por burgueses identificados com o pensamento renascentista. Mas agora se prepare, bebê, se você não está sentado, sente agora. Outro motivo para o pioneirismo italiano é que a Igreja Católica também vai atuar como mecenas. O quê? Como é que a Igreja, que é a grande criticada pelo movimento, vai se identificar com o Renascimento? Ora, meus amores, por quê? Porque o belo não tem preço, porque a Igreja acaba se deixando seduzir pelo conhecimento e pela produção do Renascimento, pela beleza estética do Renascimento. Eu queria mostrar para vocês agora a produção cultural de um dos grandes nomes do Renascimento. Eu queria mostrar para vocês algumas obras de Michelangelo. Vejam, Michelangelo pinta a Capela Sistina, contratado pelo Papa Júlio II. O Juízo Final é um afresco que decora essa capela no Vaticano, onde ainda hoje os cardeais se reúnem para eleger os papas. O Juízo Final, e aí você vê o trecho da obra no seu canto esquerdo da tela, onde você tem a criação de Adão, a criação do homem. São referências da cultura clássica, os personagens têm perfis gregos. O mesmo acontece, por exemplo, com o nosso querido amigo Moisés. A estátua que decora o túmulo do próprio Papa Júlio II é uma referência à religião grega. Diz para mim se Moisés não é a cara de Zeus ou de Netuno. Queridos, Davi, mesmo não sendo uma estátua encomendada pela igreja, ela tem uma cara de classicismo que não dá para negar. Davi, rei dos hebreus, personagem semita, é retratado com o rosto grego, com o nariz grego, com a boca, com os cabelos, com os olhos de um grego. O padrão de beleza renascentista é o padrão de beleza greco-romano. Outro nome do Renascimento, meus amores, que eu quero mencionar para vocês na Itália é o grande, o inigualável, o incomparável Leonardo da Vinci. Aqui nós temos as duas mais importantes obras de Da Vinci. Você tem à sua esquerda a obra, a Mona Lisa, né? Que é um quadro pintado sob encomenda de um burguês da cidade de Florença, porque supostamente a sua esposa, a Dona Lisa, teria passado por um aborto espontâneo e para combater a sua tristeza e melancolia, o marido, o comerciante Giocondo, teria contratado o Da Vinci para pintar um quadro que aparentemente terminou no esboço. As informações, detalhes, preciosos detalhes desse quadro são incríveis para o conhecimento ocidental. Queridos, eu também gostaria de citar para vocês A Última Ceia, talvez o quadro mais retratado de Da Vinci. A Última Ceia foi uma obra contratada por um outro patrão dele, quando ele servia como empregado da família Sforza de Milão.
foi pintado dentro de um mosteiro para que o seu patrão, Cosmo Sforza, pudesse ficar próximo de sua esposa falecida, sepultada no mosteiro. Ele passava as quartas-feiras, toda semana, e as quartas-feiras para o mosteiro para ver, para ficar perto do túmulo da esposa, e pediu que Da Vinci pintasse um quadro com temas religiosos para enfeitar, para decorar o refeitório do mosteiro. Notaram? Os artistas do Renascimento, com seus temas, com suas obras, com suas produções inigualáveis. Meus amores, para concluir o nosso encontro, eu gostaria de resolver com vocês um item nos moldes do Enem, que vai falar um pouquinho para nós sobre o Renascimento e sobre o seu grande nome chamado Leonardo da Vinci. Vamos à questão. O texto 1 retrata para nós, representa para nós, demonstra para nós o que nós estamos aqui chamando de o homem vitruviano, que é, sem dúvida alguma, a mais famosa obra de Da Vinci. Mas vamos à questão. Sua habilidade em combinar arte e ciência, convertida em ícone graças à sua representação de um homem de proporções perfeitas, com braços e pernas abertos, dentro de um círculo e um quadrado, conhecida como Homem Vitruviano, fez dele o gênio mais criativo da história. É um trecho da biografia de Da Vinci, de Walter Isaacson. Leonardo da Vinci é um dos maiores expoentes de um movimento artístico, filosófico, cultural e científico ocorrido durante a transição feudo-capitalista, conhecido como Renascimento Cultural. Pelo que se expõe nos textos, o Renascimento Cultural pode ser caracterizado pelo A de avião, rompimento com a cultura medieval e adoção de preceitos dogmáticos da produção artística. Meus amores, eu queria que vocês vissem que a A de avião é o cheiro do queijo, atrai os precipitados. Rompimento com a cultura medieval está certo, mas a adoção de preceitos dogmáticos, preceitos racionais. Enaltecimento de valores religiosos e repercussão de autores sacros na elaboração do saber. As duas informações são erradas. Valores científicos racionais e autores greco-romanos. Estabelecimento de conceitos racionais, certo, e científicos, certo, na concepção filosófica da cultura. Lindo, 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 é sede certo. Mas antes de cravar gabarito, eu vou ver a D de dado. Relacionamento de busca incessante do prazer como forma de obtenção do conhecimento. Pessoal, a D de dado traz a informação certa. O hedonismo é uma característica do Renascimento, mas não é ela que é retratada no homem vitruviano. A letra E de Eva. Esclarecimento da adoção de noções de beleza e referências associadas à antiguidade clássica. De novo, pessoal, uma informação que historicamente não está errada, é o classicismo, porém não está de acordo com aquilo que o texto pressupõe para nós. Então, letra C de certo. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês e foi muito bom brincar com vocês falando sobre o renascimento cultural. Desejo a todos felicidades, fiquem ligados no nosso canal História Sem Fronteiras, que voltaremos em breve com mais novidades. Um abraço a todos e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.